Olá, sejam bem-vindos a Nologia LTD. Aqui nós temos todas as telas que você precisa e o seu filho não, e o seu gato sim. Aqui você tem um plot diferente e talvez eu vá ser prolixo. Hoje vamos falar sobre algo muito moderno e ao mesmo tempo não tão moderno, porque fizeram um filme sobre uma coisa moderna, mas isso não foi agora. Hoje nós vamos falar sobre Minority Report, a nova lei. Obviamente vai ser um monólogo, né? Assim, fazer o quê, né? Mas Minority Report, traduzindo para português, sei lá, seria relatório minoritário. Eu sei que tem as pessoas que gostam desse tipo de detalhe. É um filme de ficção científica, sim. Ele foi lançado em 2002 e, obviamente, foi estrelado por um dos maiores atores do movimento de filmes de ação, que é o Tom Cruise. E foi dirigido pelo Steven Spielberg. Obviamente, isso já, por si, já é muito bom. Cara, e o roteiro do Minority Report, ele foi baseado no conto homônimo do Philip Dick. E assim, explicando mais ou menos o que é esse conceito do pré-crime, né? Pré-crime é um departamento de polícia especializado, onde eles apreendem criminosos com base em premonições fornecidas por 3 videntes chamados pré-cogs. Eu já te dei mais ou menos o plot do filme, né? Assim, o que o filme fala. O filme apresenta a questão da viagem no tempo, só que em vez de uma viagem física, é uma viagem mental. E essas viagens mentais são usadas, não são viagens mentais, são premonições, elas são usadas para se resolver crimes. E uma das características principais é a alta taxa de assertividade que esses pré-cogs proporcionam à sociedade. Antes de eu começar a falar mais sobre o filme, eu quero fazer menções ao elenco, né, só para dar uma enchida de linguiça. O Tom Cruise, ele é o Jonathan Anderson, porque pra mim era Jonathan Anderson, só que eu sempre chamava de John e tá bom. A gente tem o Max von Sydow como o diretor Lamar, e lembre-se desse nome, Lamar Burgess. E por incrível que pareça, a Burgess que tá no Chicago PD, eu acho que é da família do Lamar, e temos uma ligação aí entre universos de Chicago compartilhado com o universo de Minority Report. Sim, é um easter egg que eu estou contando pra vocês, que foi inventado por mim. Provavelmente não existe, mas eu gostaria de acrescentar isso ao filme. Colin Farrell tá no filme também. Temos a Samantha Morton. Temos o Neil McDowell, que é o... Eu não vou falar os nomes dos personagens, porque provavelmente você não viu e fica meio difícil, porque eu acho que na nossa cabeça ter um único nome é muito mais fácil do que pegar o nome e o sobrenome da pessoa. Então, esses são os atores, mas tem uma gama de atores conhecidos que fizeram esse filme. Obviamente, a gente pega... E aí, vou falar pra vocês aí uma coisa que me fez assistir esse filme. Na minha cabeça, eu associo muito Minority Report a US Marshals, mas não é pelo contexto, porque o contexto em são diferentes. Uma pessoa é incriminada, no outro, um cara trabalha para uma polícia do futuro e tenta descobrir várias coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui. Mas a minha comparação é porque exatamente o Colin Farrell e o Robert Downey Jr. fazem papéis muito semelhantes, que é o cara que é o policial honesto, que tem um entendimento muito bom dos acontecimentos centrais da história. Só que a diferença é que um deles, o cara literalmente, ele parece ser o vilão e não é, e o outro literalmente ele é o vilão. Só essa consideração, eu gostaria de fazer esse paralelo, e me lembra muito, toda vez que eu vejo a atuação do Colin Farrell e Robert Downey Jr., eles passam essa mesma sensação. Mas tudo bem, eu já falei o que eu queria falar sobre os pormenores desse filme, e vamos seguir para o maravilhoso enredo desse filme. O filme se passa na fatídica 2054, com carros futurísticos, um cenário meio sombrio, cheio de lixos, que lembram muito Gotham do filme do Batman atual do Robert Pattinson. Sim, temos mais um paralelo aí que eu estou fazendo, porque Gotham parece ser levado ao momento de Washington, tá? Porque o filme todo passa em Washington. Basicamente, como é que os assassinatos são previstos, né? Os irmãos, que são os irmãos gêmeos, o Arthur e a Dash e a Agatha, eles são nomenclatura de precogs porque eles conseguem prever e eles têm uma ligação. Só que existe uma coisa que é falada no filme que é engraçado, que no final das contas a gente descobre que literalmente a Agatha realmente ela tem as visões. Ela
dela é evidente. Os irmãos é como se fossem suporte dela. E o governo usa esses irmãos, né? Que eles foram... Existe toda uma temática por trás, tá? Eu tô falando da questão dos prequels, que eu quero falar também pontualmente sobre a questão do John. E a Agatha, ela tem as visões, a gente descobre isso no decorrer do filme, e aí existe um debate muito grande sobre essa utilização dos precogs para se resolver os crimes, porque muitas das vezes o próprio assassino, ou o próprio ladrão, ou quem seja o criminoso, ele não cometeu o crime em si. Ele foi feita uma visão do futuro, e essa visão diz, mas ela não te dá o direito de você trocar de opinião no meio do caminho. Então a série, o filme pega sobre esse tema também, sobre a questão da utilização dessa polícia pré-crime e sobre a efetividade dela, porque basicamente ela faz o criminoso ser o criminoso, e não o criminoso em si. Entendeu? Isso era um dos debates do filme e eu acho muito maneiro essa forma de trazer essa história. Mas aí, beleza, falei sobre os precogs, como é que funcionava, sobre a questão da temática do povo, e aí eu quero falar agora sobre a história do John. Porque assim, o John, isso, a gente tem um flashback da vida dele. O John é um cara que tem problema com drogas, tá? Nesse Washington futurístico, ele sofreu uma perda muito grande, que um dia ele tá com o filho dele na piscina, essas piscinas públicas que são muito comuns nos Estados Unidos. No Brasil é como se fosse, não mal comparando, tá? Não é exatamente dessa forma, mas é como se fosse essas piscinas de condomínio onde as crianças ficam, só que era uma piscina pública onde tinham pessoas de inúmeros lugares. E numa brincadeira, ele tinha uma brincadeira de quem conseguia ficar mais tempo respirando debaixo d'água. E era até, o filho dele deveria ter, sei lá, uns 4, 5 anos, e eles tinham essa brincadeira. E num dos momentos, o John, ele tinha um poder de apneia muito bom. Ele mergulha, ele afunda, e o filho dele tá na borda da piscina, e ele começa a cronometrar. Numa dessas subidas, quando o John volta depois de, sei lá, 2 minutos, um tempo assim, o filho dele não está mais lá. E o John se vê perdido e sem saber onde o filho dele. Ele começa a procurar o filho, achando que fosse uma brincadeira, que o filho estivesse próximo. E a história dele toda rola sobre muito sofrimento. Então, um dos motivos dele ter se separado da esposa, a mãe do filho dele, e dele ter começado a usar drogas, é esse arcabouço de um personagem que sofreu muito uma perda que pra ele foi irreparável, e ele questiona o que aconteceu com o filho dele, porque ele nunca descobriu exatamente o que aconteceu. Até aí, estamos conversados? É uma história bem interessante para você? Até esta história é bem interessante, sim. A culpa é dele, tá? Perdeu o filho que tava de brincadeira na piscina. Brincadeira, hein? Os Estados Unidos começam a ter vários questionamentos sobre essa utilização, e eles começam a fazer auditorias sobre o programa Precog, né? Para tentar entender se isso é a melhor forma, e até, se eu não estou enganado, ia ter um plebiscito na sociedade, ou ocorreu um plebiscito, alguma coisa do tipo, ou o povo questionava, solicitava um plebiscito, para ver se realmente faria sentido. E aí, nesse meio tempo, aparece um crime. E aí, deixa eu explicar para vocês como é que era a questão do crime, né? Os Precogs, eles viam as cenas, eles ficavam imersos na água, porque eu acho que dava um poder mais de ficar absorto, eles conseguiam ser mais focados, ficando submersos na água. Submersos totalmente não, né? O rosto deles ficava para fora da água, o corpo dentro da água, e essas informações eram passadas para um computador, que esse computador gerava uma esfera com o nome do criminoso, e essa equipe fazia buscas nas regiões onde esse cara fica, usando sim naves. Nesse momento a gente já tem esse tipo de tecnologia, e acontece de aparecer o nome do John, que ele vai cometer um crime em 36 horas. Então o John passa a ser procurado como um assassino eu não lembro agora se ele ia matar um cara aleatório. Não era o Lamar, não, ele ia matar um cara aleatório. E o John tá começando a pegar que a Agatha, ela teve uma visão diferente dos irmãos, e aí ele começa a investigar isso, e é onde acontece todo o plot do negócio. Por quê? Como a Agatha era a base de tudo, ela tinha as visões primeiro do que os outros, e as visões delas às vezes se misturavam com as visões dos outros, e abrir um precedente para você conseguir influenciar nas visões que os Precogs tinham em conjunto. E é onde entra o plot da história, porque aconteceu um assassinato do passado da senhorita Anne,
eu não vou se lembrar o sobrenome dela, que ela é o plot de tudo isso, porque as pessoas querem descobrir por que aquele crime de muito tempo atrás, que é um crime supostamente onde uma mulher é afogada, né? Um homem tira ela da água e afoga ela. Sem mais nem menos, esse homem é preso, tá? Antes dele matar a mulher, olha como é que é o plot do negócio. Essa mulher, ela vai ser atacada por um psicopata que vai matar ela afogada. Ela é salva pela polícia precog, tira ela de lá. Só que na sequência dos fatos, essa mulher é morta por outra pessoa. E a gente entende que foi toda uma conspiração para utilizar o sistema contra o sistema. Você entende que o filme é muito complexo? E assim, isso é muito maneiro. Era Anne Ivory o nome da mulher, que aí o John começa a entrar nesse meio porque ele começa a descobrir que tem coisas por trás disso. E aí ele começa a procurar os criadores dos precogs, que as pessoas fizeram parte do conselho, né? Ela procura o conselho, até uma doutora, que até essa mulher, ela lembra, no filme ela lembra muito a Medusa, assim, no jeito de, porque ela tá num mausoléu com várias plantas e ela cria nessas plantas, e ela foi uma das participantes da criação dos precogs, que era a doutora Iris. E aí, nesse rolê que o John começa a se meter, começam a criar factoides para tentar prejudicá-lo. Então, cenários onde, por exemplo, o cara que supostamente ele vai matar é o cara que tem fotos do filho dele. E tem como se fosse, tipo assim, tem fotos de outras crianças que ele raptava as crianças e matava. E assim, tudo foi uma conspiração, porque não foi ele que matou o filho do John. O filho do John realmente desapareceu. Mas o cara desse tem que morrer mesmo, pô. Tudo bem, mas a questão toda é que o John, ele a partir do momento que ele vira um possível assassino, ele tem que ser preso pela polícia precog. Porque você vai cometer um assassinato, entendeu? Mas porque no futuro é tudo certinho, tudo limpinho, igual... No futuro a taxa de crime é muito baixa por conta da assertividade da polícia precog, do pré-crime, do grupo pré-crime. Entendeu? Então não pode lixar e matar um cara que é muito de criança. Teoricamente, nem na sociedade a gente não pode fazer isso. Ah, não? Não, claro. Mas olha só, uma coisa que eu fiquei confuso. Eles usam o sistema... Você falou que eles usam o sistema pra burlar o sistema? Pra ir contra o sistema? Ou usam o sistema pra ir... Eles usam os precogs. Eles usam precogs pra criar uma visão de um futuro que não aconteceu da forma que foi feito, usando o gap entre cada irmão. Porque existe a comunicação, a Agatha é o centro, mas nunca ninguém tinha visto que a Agatha era o centro. Eles entendiam que eles eram como se fosse uma união, eles fossem únicos, os três funcionavam bem juntos, mas eles não necessariamente tinham as mesmas visões da mesma forma. E uma das pessoas que está inserida na criação desse projeto, ela usa essa falha do sistema para poder matar essa mulher. Posso continuar? Fazendo uma analogia, então, a Agatha veria... Vamos fazer uma analogia aqui com o final de Batman vs Superman. A Agatha veria o Batman matando o Superman. Não, ela veria ele não matando, por causa da Marta. Mas eles manipulariam pra falar que ele matou. Tipo assim, porque eles iam falar, não, ele matou e ponto final. E aí prenderiam ele antes dele matar. O Lamar tinha uma história com a mulher. E ele queria essa mulher morta porque ela sabia de coisas. Logo, ele precisava que ela morresse. Mas como você mata alguém se as pessoas conseguem prever o seu futuro? É diferente da história do Batman do Super-Homem, porque basicamente era uma luta. Não era um homicídio. Você entendeu? Porque não faz sentido comparar? Ah, entendi. Se ele matasse a mulher que ele queria morta, iam saber antes. Mas Exato. ele conseguiu fazer com que morresse sem saber que foi ele. Mas foi ele, algum jeito. Ele incriminou outra pessoa. Ele fez uma outra pessoa aparecer como um assassino. A polícia precog viu o assassinato do primeiro suposto assassino, que não cometeu, porque a polícia salvou. Só que nesse meio tempo entre prender o primeiro assassino, ele teve a oportunidade de matar a mulher, sem os precogs verem. Só que a Agatha viu... Você entendeu como ele é gênio? Porque ele fez parte da criação. Hannibal. Só que aí, antes de eu falar essa parte de desenvolver o final, eu só queria fazer algumas menções. Nesse meio do caminho, o John, ele precisa fugir, né? E aí, uma das coisas mais maneiras desse filme é que tem um médico, né, que ele faz um tratamento no John, que lá nesse período, a identificação das pessoas é pela retina. Então, vinha um robô, que eram como se fossem sentinelas do Matrix, só que minúsculas, e elas iam pelos lugares. A sociedade tá bem caótica, tá? As pessoas passam necessidade, elas vivem
em apartamentos minúsculos, muito sujos. Então, assim, a sociedade passa por muito... Porque a alta sociedade vive muito bem, mas a baixa sociedade, ela vive muito mal. Então, assim, ele precisa trocar os olhos dele, porque os olhos são a identificação dele, né? E como ele precisava se esconder da polícia, ele tinha que fazer de alguma forma. E aí ele procura um médico de todo aquele esquema, tipo, do mercado negro, que fazia tratamento pra bandidos e tal, e o cara só que o cara tinha uma história com ele, né? Porque ele já tinha perdido o cara no passado. E aí o cara é mó nojento e tal. Aí, tipo, o cara vai, arranca os olhos dele, numa cirurgia, tipo, brabíssima, sem anestesia, e ele coloca olhos novos nele. Só que existe um tempo pra você poder abrir os olhos novamente depois de feito esse transplante. E aí, nesse meio tempo, ele tá cego, aí o cara bota ele num quarto, e ele coloca coisas na geladeira pra ele se alimentar. Só que, tipo assim, é meio que uma armação, porque ele bota de um lado um sanduíche fresco e um sanduíche estragado, um leite fresco e um leite estragado. O cara tá cego. E aí o cara fala pra ele, ó, não abra os olhos, tem um sanduíche na geladeira pra você, se você sentir fome, tem água não sei aonde. E aí, cara, ele cego, ele vai andando, ele come as coisas estragadas, começa a cuspir e tal. E aí começa a inspeção no prédio, porque eles conseguem ver quantas pessoas tem no prédio, quantas pessoas são identificadas, que essas sentinelas, elas vão andando e identificando criança, adulto e tal. E aí, quando ele tá ferrado, ele vai ser pego. Aí ele lembra que a temperatura corporal é o que eles utilizam. E aí ele entra numa banheira e mete gelo na banheira e afunda na água, pra a temperatura dele baixar. Os policiais pensam que pode ser um rato que fugiu ou alguma coisa do tipo. E eles vão lá meio que pra ver. Aí nesse meio tempo, o John já tá muito tempo dentro da água. Então ele já não consegue mais respirar. A parada da apneia que eu falei no início, ele conseguia fazer isso. Eu não sei se acho que é apneia a palavra certa pra água. E aí nesse meio tempo que ele tá lá respirando, tentando ficar debaixo da água sem respirar, ele precisa, aí uma bolha teimosa de ar sai e a sentinela consegue ver e vai atrás dele, e ele precisa levantar para respirar. As sentinelas tiram o tampão do olho dele, que ele tá com o olho pós o transplante, e nisso os olhos dele ainda estão muito ferrados. Aí ele vai e ela lê a retina dele e consegue identificar com uma outra pessoa, e a polícia vai. Esse é um dos momentos mais de tensão da série, porque essa cena dele comendo as coisas estragadas, ele cego e tal. E aí no meio, na sequência disso daí, a gente descobre que lá eles têm uma máquina que ela faz como se fosse uma mudança facial na pessoa, ela dá um choque e causa uma dor absurda, e o cara fica com o rosto deformado, e ele usa isso pra conseguir entrar no escritório dos precogs e conseguir ver as visões da Agatha. Só uma pergunta, não entendi. A polícia entra e vê, tira ele da banheira? Não, a polícia não. As sentinelas vão, meio que tiram ele da banheira e fazem a leitura. Hã? As sentinelas são robôs ou são pessoas? São robôs, como eu comparei no Matrix. Por isso que eu falei no início. As sentinelas são como as sentinelas do Matrix, só que em versão menor. Sentinelas que ficam andando e destruindo a Matrix. Não a Matrix. Ah, então... Que droga, né, cara? Porque aí elas não ligam se o cara tava numa banheira com gelo, né? Não. Só olham pra retina do cara e tá liberado. Porque é robô. Os policiais... O que acontece? Os policiais, eles soltam as sentinelas pra fazer o trabalho deles. Eles só entram em casos extremos onde eles descobrem alguém que não deveria estar ali. Aí, se tivesse um fator humano nisso, pegava o maluco. Porque ia falar, que papo é esse? Você na banheira, maluco, tá maluco? E aí, a gente envereda pro final do filme, e o John, ele começa a fazer vários levantamentos, e o final dele, quando ele invade, né, o departamento dos precogs, ele leva a Agatha embora com ele. E ela começa a viver, só que ela tem lapsos o tempo todo, de visões do tempo. E aí, começa a se misturar entre futuro, presente e passado. E, cara, tem uma das cenas que eu acho que é a mais pesada do filme, é quando o John leva ela pra casa da esposa dele, pra, tipo, procurar a guarita. E a Agatha senta no quarto do filho deles e começa a contar como foi a vida dele, ou como seria a vida dos filhos. Porque como ela vê um futuro que não existe, ele pode existir ou pode não existir. E aí ela começa a falar, contando pro John como é que seria ou poderia ser a vida do filho dele. Cara, e assim, essa cena é muito maneira, porque o Tom Cruise, ele começa a imaginar, porque ela fala, ele começou a correr, ele tá na faculdade, ele encontrou a vida da vida dele, ela começa a falar sobre como seria a vida do filho, que ele não sabe o que aconteceu, e parece que o menino morreu. Cara, isso tipo assim, você pode falar, isso é uma cena besta. Não, é uma cena muito cheia de sentimento. Porque tá o pai, a mãe, que nunca tiveram um filho, sabendo que o filho teve uma vida. Entendeu? Cara, eu acho esse filme muito brabo porque ele tem tudo isso. E aí no final, o John é preso
o Colin Farrell, ele começa a ligar os pontos. Ele descobre que não era o John o assassino, e ele descobre a questão toda da morte da Amy, que é a mãe da Agatha. Você entendeu? A mulher que morre é a mãe da Agatha. Aí tu fica assim, calma aí. Tá. Que difícil essa história. Complexa. E aí no final, o Lamar, ele mata o Colin Farrell, quando o Colin Farrell descobre. E ele, tipo assim, o Colin Farrell não sabia que o Lamar era o vilão. Ele ia falar pro Lamar, eu descobri coisas, não sei o que, e ele não tá mentindo. Então o Lamar mata ele. Na sequência vai ter uma festa por conta do Lamar, porque ele vai se aposentar. E aí, o John arma tudo pra provar pra todas as pessoas que o Lamar era um assassino. E o Lamar acaba, tipo assim, no final, tem até uma cena que mostra, tipo, a última pessoa a morrer, né? Aí mostra Lamar Burgess morre. Aí você fica naquela, quem vai matar ele? O John vai matar ele? E a gente descobre que ele se mata. E aí com a morte do Lamar, todo o sistema Precog é posto a ruir, porque o sistema enganou o próprio sistema. Pensei que ia falar outra coisa. Não, e vale ressaltar, né, que todos os prisioneiros foram presos pelo sistema, são soltos pelo sistema. Porque eles não cometeram um crime. Não cometeram o crime. Como é que vai ser preso? Realmente, aí... Bem, eu lembro... A Cameron Diaz aparece no filme como pessoa comum da vida. E esse é um plot que ninguém sabe. Ou não sabia até agora. A cena do metrô, ela aparece. Não. Pode procurar lá, ela aparece a cena do metrô. Isso aí ninguém ia me dizer, nunca ia falar que a Cameron Diaz brotou lá do nada. Cara, do nada, mano. Cameron Diaz. O Rotten Tomatoes também falou que o filme foi muito bom. A crítica especializada falou que o filme é muito bom também. Foi um filme aclamado pela crítica especializada. E assim, Steven Spielberg também não tem pra ficar. Aí eu posso mencionar aqui os títulos os prêmios, né? Títulos do futebol. Os prêmios. Indicação ao Oscar de melhor efeito sonoro, indicação ao BAFTA de melhores efeitos especiais, indicação ao César de melhor filme estrangeiro, indicação do MTV Movie Award de melhor cena de ação, indicação ao prêmio do Adoro Cinema de 2002 de melhor roteiro adaptado. Então assim, o filme teve alguns prêmios mas engraçado, esse futuro da sociedade, porque a gente tá falando de 2054, ele é um futuro onde as mazelas do passado permanecem numa sociedade evoluída, que é a fome, as drogas e a violência. Então, eu acho que é só uma continuação. Eu acho engraçado que você sabe me dizer qual é a época desse livro do Philip K. Dick? Tipo, ele é... Você tem essa data com você, tipo... Porque engraçado que as pessoas que não viram esse filme, você falou que as pessoas não falam muito desse filme. E vários conceitos desse filme, você falou que eles estão ali e eles são explicados em outras coisas que vieram depois desse filme ou antes, como por exemplo o choque na face, que muda, né, a face. Tem no filme Viagem Insólita, né? E o fato dos precogs, né, que é um termo que eles até usam naquele seriado que a gente não gostava tanto assim, Heroes. Eu amava esse seriado. A gente tinha, né, os precogs lá, mas eles não tinham essa questão de ter que ficar na água, né, no tanque de água, ou com, se eu não me engano, tem os pelos do corpo raspado, né? Mas lá no Stranger Things, que é tipo um seriado da Netflix que é bem depois desse filme, eles têm isso e eles explicam, né? Que tipo, quando você tira os pelos por causa da questão de condução de eletricidade, né? E a água como um outro condutor que pode te ajudar nessa questão de paranormalidade, né? E dos precogs. Então, assim, tem várias coisas que você foi falando que eles vão me lembrando outros filmes, né? Porque é isso no Manote, né? Tipo, aquelas telinhas vão passando, né? E quando você tava falando sobre o filme, vieram me passando na cabeça a telinha com os outros filmes e a explicação de cada uma dessas coisas acontecendo, né? Tipo, embora eu tenha, tipo, deixado passar algumas coisas que você falou, como você falou, caraca, tem as sentinelas. Pô, que sentinelas são essas? Tipo, são robôs igual aos do Matrix, mas é claro que é provável que eles tenham sido inventados muito antes no livro, né? E aí o cara só personificou no filme depois de outros clássicos do cinema terem feito sucesso, já tendo lido, né, o K. Dick aí. Isso é muito fantástico. Tipo, você me deixou com muita vontade de ver esse filme de novo agora. Tipo, quero muito ver Minority Report de novo, mesmo sabendo do final. Tipo, você contou o final aqui no vídeo mesmo. Eu falei, cara, eu quero ver isso de novo. Quero ver o Colin Farrell parecendo o vilão, porque ele sempre faz papel que parece o vilão. E aqui você falou uma coisa que eu falei, cara, ele não é o vilão. Como que não? Esse cara é muito bom em fazer vilão.
E ele é o cara que vai descobrir tudo. E pelo que ele morre, né? Depois, tipo, alguém dá um teco nele, tipo, quando ele descobre as paradas, né? Coitado, mano. E logo, né, ele que a gente tá lá odiando, e aí você vê ele morrendo, você, e agora ferrou tudo. O livro é de 1991. Essa questão do uso da água como um condutor universal é maneiro falar que no John Wick, ó, no John Constantine, né, no Constantine o filme, o John usa como meio de comunicação com o inferno, né? E é engraçado você pensar que a água, sendo fluida e transparente, ela te levaria pro inferno, sendo uma porta de entrada como os gatos também, né? O John usa isso. Eu só quis mencionar porque eles usam também, só que pra você prever o futuro, e teoricamente no John ele usa pra ter acesso às portas do inferno. Caraca, eu não sabia que era tão recente, assim, 91, pensava que era mais antigo. Caraca. Pra nova geração. Essa é a primeira publicação, né? Agora, mas... A primeira publicação foi em 91. Caraca, mano. Eu pensava que era uma coisa bem... Por isso eu tava falando assim de várias coisas. Mas mesmo assim, teve várias coisas que foram feitas antes e depois de 91, pô. Né? Tipo, tem que ser de 99, né? E coisas que explicam depois, porque assim, eu acho mais legal às vezes você deixar, né? E a gente ir descobrindo por outros lugares, outros acessos, né? E ao invés de eles ficarem te explicando veemente, olha aqui, essa pessoa ela tá dentro da água e com o cabelo raspado e tem que ter a conexão entre os irmãos e não sei o que, tipo, ficar explicando com muitos pormenores. Ela te explica, é claro, pra te dar uma noção, pra você entrar dentro da história. Uma coisa que eu tinha que perguntar, que me chamou muita atenção: o caso do filho dele, de verdade, não é resolvido. Não. Resolvido não, isso é ótimo, né? Isso é ótimo, porque dá uma base. É o que forma ele, é o que molda ele. O que molda ele é esse. É como você falou, deixa o personagem forte, né? Mas tipo, você deixa ele forte e crível, porque de fato a gente sabe que a falha foi dele, né? E fica rondando aquela parada que você falou, né? De, caraca, tem uma força policial que prevê o futuro e eu não consegui prever que eu, fazendo uma brincadeira com meu filho, ia perder o moleque. Coitado, não, né? Calma aí. Destrutivo. O fato aconteceu antes do início do grupo pré-cog, tá? Do pré-crime. Ah, sim, mas depois tipo, o cara trabalha nessa força policial, né? O Tom Cruise assim. Mas essa é a questão toda, cara. Você imagina só. Em que momento eu posso te dizer... vamos supor, você tem a ideia de matar o presidente do Brasil. Em que momento eu posso dizer que você é culpado? Só pra matar. Esse é o ponto. Né? Era essa argumentação que era feita contra o grupo pré-crime. Porque não fazia sentido algo que às vezes até mesmo a própria sociedade fazia acontecer. Porque, tipo assim, você falar que o cara, ele é o assassino, sendo que ele não cometeu o crime, basicamente é você dizendo que você tá prevendo que ele vai fazer, mas qual é a assertividade disso? A gente sabe que N fatores influenciam nas tomadas de decisão das pessoas, então assim, o Douglas pode ter saído com a certeza que ele ia matar o presidente. No meio do caminho ele se encheu de barriga e voltou pra casa, vai no banheiro. Ele era o assassino? Mas aí que tá, né? Não, claro que não. Mas aí que tá. O legal é que eu acho que o personagem nunca vai jogar isso na sua cara, né? Mas você, como espectador, fica ali pensando: caraca, será que esse personagem às vezes não pensa, poxa, eu não posso voltar no tempo e salvar meu filho, mas eu posso impedir de que vários caras façam isso antes deles fazerem. E tipo, se fosse o seu filho e você tivesse um palpite, né? Um palpite de que alguém poderia fazer uma maldade com ele, talvez você quisesse prender essa pessoa, tá ligado? Sim. E não. Eu ia querer. A questão toda é que o próprio Lamar ele diz que quando quando o John descobre tudo, ele fala: você tem o poder de manter esse projeto e deixar ele continuar evitando inúmeros crimes, ou você pode mostrar que o projeto não funciona e nunca mais evitar nenhum crime. E é meio que um dilema moral. Porque você imagina, eu posso evitar crimes que teoricamente não aconteceram. Mas qual é será que tá certo eu definir que alguém tá fadado a fazer algo? Eu não sei, isso é uma das questões do filme, e que no final das contas, quando prova-se que o Lamar usou o sistema contra o sistema, a sociedade abraça essa questão do fim da equipe pré-cog, do grupo pré-crime e do uso dos pré-cogs. E eles vão morar numa ilha deserta lá, os três, e tipo, tentam uma vida normal. É sério. É engraçado como você fala isso, que eles barram em vários outros filmes de futuro distópico, né? Que é tipo assim, tem muita questão do medo, né?
eu poderia falar assim, cara, eu queria cometer um crime. Mas só de eu ter pensado nisso, agora, nesse exato momento, a polícia precog está lá vendo que eu pensei nisso, tá ligado? Tipo, então eu não vou fazer. É muito maneiro isso, tipo, é muito tentador, cara. Pode ser antiético, mas é muito tentador pra gente. Tipo, você saber que uma sociedade pode começar a entrar na linha porque fala, cara, só de eu pensar nisso, é tipo uma quase bíblica, tá ligado? Só de eu pensar nesse pecado mortal de matar alguém, eu já posso ser preso, então é melhor nem pensar, tá ligado? Então é por isso que o crime diminui tanto. É muito maneiro isso. Medo. Exatamente como eu comparei com o filme do Batman. Me veio a cabeça que você falou isso, eu falei, o Batman lá, só de você pensar, o Batman vai me pegar, mano. Você não vai cometer um crime. Por que será que as minhas explanações são tão cheias de garbo e elegância? Eu penso em tudo, pô. Desculpa aí. Vai lá. É claro que o seu colega de trabalho, tipo, ele sempre dá o braço a torcer. Qual colega? O tal de Douglas. Ah, tá. Eu. Ele sempre assume, ele fala, isso aqui que tá falando é brabo. Ele sempre fala, pode ser num anime maluco de gente com braço de totó, ou pode ser no filme. Pode ser na sua 10 listas, nos seus filmes 10 filmes românticos, pode ser aqui, numa noite, no próximo filme, não sei. Mas é isso, cara. Isso é muito bravo. Isso é muito bravo mesmo. Isso é muito legal. O poder de questionamento dos filmes de ficção científica, e esse aqui é um daqueles classe A, pra te usar como exemplo, de falar, isso é um filme de ficção científica. Ele vai não, vai ter um filme pior. Eu vou falar o filme que eu vou gravar o próximo vídeo, você vai ver que ele é... Termina esse vídeo aí. Então, não percam o próximo episódio de Nomadinha LTDA. Como diriam em 20 por de hoje, não perca o próximo episódio. Não perca o próximo episódio. Estaremos aqui falando sobre alguma coisa que vai ser muito importante. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Bem, amigos, terminou. Não, eu só tô impressionado. Realmente, o Colin não é o vilão desse filme? Não. O vilão é o Coroa, né? O diretor Lamar, né? Foi por isso que eu falei, é um nome muito importante. Aí você acabou de estragar toda a história do filme que eu ia contar. Porque eu ia fazer o plot do final. Corta isso, cara.